Boa noite. Hoje, dia 23 de maio, 8 horas e 56. Daqui a pouco vamos começar mais uma live. Aguardando o pessoal chegar. Boa noite. Gente, se estiver me ouvindo, dá um sinalzinho que está ouvindo, para a gente dar continuidade aqui à live. Dá um sinalzinho, faz um sinalzinho de positivo, para ver se estão me ouvindo. Maria Campos, se estiver me ouvindo aí, dá um sinalzinho, por gentileza. Estão me ouvindo? Boa noite, Maria Campos, tudo bem? Tá me ouvindo? Dá um sinal aí, um positivo aí, se está ouvindo ou não. Edinho, tudo bem? Gercília, tudo bem? Boa noite, estão me ouvindo bem aí? Eliane. Todos estão me ouvindo? Antônio, boa noite, Antônio. Alessandro, boa noite, tudo bem? Rubens, boa noite. Então tá ótimo. Está me ouvindo, Rubens? Legal. Uma noite fria, né? Vamos fazer conversar um pouquinho hoje. Quem mais está aí? Rubens. Deixa eu ver quem aqui está. Comentários. Redinho, tudo bem? Sandro Rubens. Tico também tá aí, Tico Castaldi, né? Tudo bem, Tico? Tudo bem com você? Faz tempo que a gente não se vê também, né? Faz tempo que eu não vou no Centro Pop. Rosimeire Miranda, Maria Campos, Edson Cordeiro, Eliana. Prazer em ter vocês aqui comigo. Então são 9 horas, vamos conversar um pouquinho. Bom, o assunto que eu quero trazer para vocês hoje aqui boa noite, dona Antônia. Durante a semana a gente veio conversando e a gente viu, eu percebi assim a quantidade de pessoas que tem. Alessandro, vê se seu aparelho não está com o volume abaixado, né? Não está me ouvindo, Alessandro? Os outros estão ouvindo, né? Bom, então o que acontece? Nos últimos dias eu tenho ouvido vocês falarem bastante aí da questão do perdão, da questão de mágoas, né? Depressão e outras coisas que a gente vai adquirindo durante a vida, né? Os dias que a gente vai vivendo, principalmente agora nessa fase aqui, que não tá fácil. Posso aumentar o pessoal, tá baixo o som aí? O meu aqui tá no máximo, Alessandro. Né? Tem que ver como tá, porque o meu aqui tá no... Eu não tenho mais como aumentar aqui, né? Boa noite, Rosa, tudo bem?
O som tá baixo para vocês aí? O Alessandro tá falando que o som tá baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo... O som tá bom? O Edinho também falou que tá baixo o som. O som tá normal, né? Então dá uma levantadinha no som de vocês, o Edinho e o Alessandro. O pessoal tá falando que tá normal aqui, para os outros tá normal, tá? Bom, isso dando continuidade pra gente não se alongar muito, né? Porque hoje sexta-feira, amanhã domingo. Vocês perceberam que a gente saiu esse monte de feriado. A gente já tá fechado no tempo. Aí coloca um monte de feriado. Aí mais doido ainda fica, né, a cabeça da gente. Bom, quando eu tava conversando, a gente tá passando por alguns problemas, algumas dificuldades. Aí eu tava refletindo hoje do assunto pra gente conversar aqui. E me veio um tema que tem um palestrante chamado Vanderlei Oliveira. Ele é terapeuta lá de Minas e ele também escreve livros da Hermance Dufour, tipo Reforma Íntima Sem Martírio, né? E outros livros. E ele fala muito sobre os laços magnéticos, os cordões magnéticos, né? Mentais, mais claramente, que a gente cria. O que seriam esses cordões mentais que a gente cria? É o seguinte, né? Josiane, tudo bem? Né? O que acontece? Cada vez que alguma coisa de boa ou de ruim desperta a minha atenção, eu crio um vínculo, né? Eu crio um vínculo mental, emocional, com o gerador daquela situação. Então vamos por um exemplo. Quando eu era pequeno, aconteceu um fato X com determinada pessoa e ele me provocou medo ou provocou raiva. Então eu criei um vínculo mental com aquela pessoa. Então o que vai acontecer? Cada vez que eu refletir, cada vez que eu pensar naquela pessoa, vai vir um sentimento de dor, de sofrimento, um sentimento desagradável com relação àquela pessoa, em virtude da experiência que eu tive com ela, né? É como se o meu cérebro computasse, ele guardasse, arquivasse alguns alertas, tipo, olha, cuidado com aquela pessoa, né? Cuidado com aquela situação, que isso pode provocar em você uma situação de perigo. Então, cada vez que eu crio um vínculo de dor, de sofrimento, de rancor, de ódio, de alegria, de amor, não importa o qual, eu vou ficar ligado, né, àquela pessoa ou àquela situação que provocou aquele sentimento. Então a gente pensa assim, para que eu tenha um tipo de vínculo emocional com uma pessoa, eu preciso ter um contato. Boa noite, José. Próximo com aquela pessoa. E não é bem assim. Basta eu pensar e esse pensamento gerar em mim um sentimento, uma emoção positiva ou negativa, eu vou ter um vínculo mental com aquela pessoa. Então você imagina quantos vínculos mentais nós temos e nós criamos ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa existência. E isso vai ficar praticamente quase que automático na minha cabeça. Vai ser uma coisa... Eu não vou precisar nem pensar muito. Aparecer uma situação que o meu cérebro, que o meu pensamento, que a minha intuição, que a minha lembrança me reporte aquela situação, aquela pessoa ou aquele acontecimento, aquilo volta para mim, né? E eu começo a sentir aquilo como se aquilo fosse agora. E precisa entender bem que para minha mente, para o meu pensamento, não existe passado, presente e futuro. Existe o agora. Na minha cabeça, na minha mente, né, ele não consegue diferenciar, olha, aquilo aconteceu há 40 anos atrás, aquilo aconteceu há 10 anos atrás. Olha, aquilo ainda não aconteceu e nem vai acontecer. O fato de provocar em mim uma emoção, um sentimento, que provoque em mim uma reação
mental com relação àquilo vai criar um vínculo. Então, muitos dos medos que a gente tem, dos receios que a gente tem, dos fracassos que a gente realiza, que a gente tem na nossa vida, é decorrência de uma situação já muito antiga, muitas vezes. Então, o terapeuta, o psicólogo, né? Aquela pessoa que vai te ajudar, o que ela faz? Por isso que muita gente reclama de terapia, porque a pessoa fala muito e manda você ficar falando do passado, falando da mãe, do tio, da prima, do vizinho. E aí a pessoa fica, né, fica cansada, exaurida, fala, eu não vou mais participar do terapeuta não, porque, ô Zinei, tudo bem? Porque isso não está me ajudando, isso não tem nada a ver. Aí que tá o ponto. O terapeuta, o profissional da área da saúde mental, o que ele faz quando ele conversa assim com você? Ele vai te ajudar a você organizar os teus pensamentos, os teus sentimentos, as suas emoções, né? Para que você encontre, por isso que ele não vai te dar resposta. Ele vai te ajudar a você encontrar mentalmente, através de tudo que aconteceu com você, né, as situações que você vivenciou, da forma que você vivenciou, do jeito que você vivenciou, e aí criar mentalmente o que? Uma chave que vai desligar ou ligar determinadas sinapses, né, certas ligações mentais, positivas, negativas. Então ele vai te ajudar a fechar uma chave de uma sensação negativa e abrir uma chave de uma sensação positiva, né? Então, e esses cordões mentais, tá aí o magnético na cabeça, esses cordões mentais que a gente às vezes cria, e às vezes são criados de uma maneira muito inconsciente, né? Às vezes é um olhar que uma pessoa te deu, uma forma que a pessoa falou com você que acabou ativando, fazendo essa ligação. Então tem muitas coisas, sofrimentos que a gente tem na vida que a gente não sabe de onde veio, porque foi criado dessa forma, de uma situação quase que automática, né? Muito rápida, muito inconsciente. E a gente tem que aprender como, né, a se desvincular dessas verdades que foram criadas no cérebro, mas que não são verdades de fato, são criações mentais. Então eu preciso aprender a fazer o quê? A detectar esses cordões mentais e desligar esses cordões, né? Desativá-los, esses cordões. Sozinho é muito complicado, porque eu preciso de alguém que me auxilie, né, externamente, a eu ver a situação de um outro ponto de vista, né, de um outro patamar. E aí, consequentemente, encontrar as respostas. E para isso preciso... Liliano Caldino, vem com a gente, né? E essas sensações que a gente leva são muito... a gente não presta muita atenção, mas elas vão atrapalhando muito o nosso convívio, as nossas relações com as pessoas. Às vezes um comentário mal compreendido, mal entendido, provoca na gente sensações muito complicadas. Vou pegar um exemplo para vocês. Eu participei de um treinamento onde um dos participantes, né, ele participou de uma sessão ali dentro de hipnose, né? E qual que era o problema dele? Ele tinha um medo, assim, verdadeiro pânico de escuro. Só que ele não conseguia saber de onde vinha esse pânico de escuro. O fato que se colocasse ele num local escuro, ele entrava em pânico. Nesse processo de hipnose, de regressão, foi levantado o quê? Que quando ele era pequeno, muito pequeno, ele tinha o hábito de ficar colocando o dedo em tomada. E a mãe dele falou para ele, ó, se você tentar colocar de novo o dedo na tomada, eu vou te trancar no quarto escuro. Ele foi lá e mexeu, né? A mãe automaticamente pegou ele e jogou no quarto escuro. E deixou lá um tempo para a criança grande. Isso criou um trauma nele muito grande, só que ele apagou, né, a causa do trauma, que era ele colocar o dedo numa tomada. E que a mãe tinha feito aquilo lá para que ele parasse com isso. O que ficou na cabeça dele, o que ficou gravado,
foi ficar preso em um local escuro. Então, cada vez que via um local escuro, ele entrava em pânico. Eu acho que vou abandonar o meu tratamento no instituto e vou ficar com vocês, está sendo mais proveitoso. Depois de conversa, Edinho. Né? Então, o que acontece? Nesse processo de hipnose, foi detectado esse ponto. Na hora que ele entendeu que o medo dele era, tudo bem, Rosângela? Foi gerado, né, em virtude de uma atitude dele mesmo, né? Ele começou a entender isso, e aí ficou mais fácil ele resolver a situação e perder o medo do escuro. Então hoje ele consegue ficar em quarto escuro, dormir em quarto escuro, no momento que ele entende aonde criou-se a situação. Tá dando para entender como é que a gente cria esse cordão mental com as pessoas nessa situação. Num outro treinamento que eu fiz, o que acontece? Nós estávamos fazendo um exercício de tela mental. O que é tela mental? Né? Tela mental é você conduzido a mentalmente ver uma cena, uma situação que você vivenciou, que você estava vivendo, e o terapeuta ele vai te auxiliando a você ver o que tem naquela imagem mental, como é que ela funciona, o que ela provoca em você. Bem, tudo isso ele vai te levando, não é uma hipnose, é diferente de uma hipnose. Então ele vai te levando a visualizar uma situação. Boa noite, Kátia, tudo bem? A visualizar uma situação. Só que o que acontece? Na sala que nós estávamos fazendo o curso, tinha uma pessoa que não fazia parte do curso. Ela estava ali assessorando, mas não fazia parte do curso. E quando você faz uma tela mental, você tem que abrir essa tela mental. Você tem uma palavra de comando de abrir e uma palavra de comando para fechar essa tela. Senão você fica com ela aberta. Né? Como é que ficar com ela aberta? É como se eu fosse te hipnotizar e não te trouxesse de volta. Você vai ficar com aquela parte do cérebro ligada naquela situação que eu te coloquei. Bom, o que acontece? Essa pessoa que estava no fundo da sala, que não fazia parte do curso, ela começou a chorar, chorar muito, entrou numa situação emocional muito forte, e aí ela foi retirada para saber o que estava acontecendo, para abrir e fechar essa tela. Né? Então, tela mental, olha outra coisa. Né? Então, quer ver uma coisa? Às vezes a professora, quando vai dar aula para um aluno, fala assim: imagine tal coisa, pense tal coisa. A criança vai pensar e vai imaginar. Só que ela precisa abrir essa tela de imaginação na criança e precisa fechar também. Senão a criança fica com aquela tela aberta e aquilo vai... Boa noite, Jaci, boa noite, Cássio. Isso vai muitas vezes criar uma situação na criança, né, de ela não saber por que ela tem receio, porque ela age daquele jeito. Porque foi uma tela que foi aberta na cabeça dela. Certas atitudes alheias criam bloqueios em outros que precisam ser desbloqueados, né, para seguir de forma livre das travas impostas. Sim, vamos colocar assim, o nosso cérebro, Alessandro, ele não entende palavras. Ele não entende palavras. Não adianta você, por exemplo, a palavra não, o nosso cérebro não compreende essa palavra. Então você fala assim: não vou sentir medo, não vou agir assim, você não está dizendo nada para o teu cérebro. Você vai continuar sentindo medo e vai fazer aquilo. Então a palavra não para o cérebro não tem significado. Ele não consegue interpretar a palavra não. Agora, se você falar assim, isso é desnecessário. Quando eu falo desnecessário, eu tenho uma imagem mental de que aquilo não tem necessidade de ser, né? Eu tenho uma imagem mental de que aquilo não tem valor, é uma coisa desnecessária, né? Olha a diferença. Não, que imagem você fala com não? Né? Qual a imagem? Não existe uma imagem. Então o nosso cérebro ele interpreta através de imagem. Essa imagem tem que provocar um sentimento, uma emoção, que vai transmitir, né? É igual um computador. O computador, por exemplo, ele tem uma linguagem binária. O que é uma linguagem binária? É o 01010101, né? Então toda a comunicação do computador, de programação do computador, se dá através dessa linguagem binária, né? Não adianta você falar para o computador: olha, faça isso ou faça aquilo, né? Se o processador dele não transformar aquilo numa linguagem que é entendida pela memória do computador, que é a linguagem binária. O nosso cérebro é a mesma coisa.
Então muitas vezes eu guardo medo, transtornos, situações que eu não consegui comunicar, ou que muitas vezes não era comigo, mas eu não consegui visualizar que não era comigo, que era uma outra pessoa, e eu tomo aquilo para comigo. E aquilo vai me acompanhar durante muito tempo, né? E aí que entra o processo terapêutico. Boa noite, Agnes, Helenice, né? Deixa eu ver mais aqui. E aí que vai entrar esse processo terapêutico que eu tenho que trabalhar junto com um profissional, para que eu entenda o que está acontecendo, para que eu compreenda o que está acontecendo, e aí sim eu possa encontrar as soluções necessárias. Então muitas vezes eu passo uma vida inteira com algumas impressões, com algumas situações que não são reais, né? Mas que meu cérebro captou como verdade. Eu vou pegar uma outra imagem aqui para explicar para vocês desses cordões mentais, para ficar mais didático. Num filme bem antigo, num filme dos anos 70, um filme de comédia, tem uma cena do filme que a pessoa chega e ele vê ao fundo a namorada dele mais um amigo. Só que na posição que ele vê a cena, dá a impressão que o casal estava se beijando. E ele passa o filme inteiro acusando a namorada e o amigo de traição. E os dois não estão entendendo absolutamente nada, né? Não estão compreendendo nada. Por quê? Porque a visão do rapaz era uma que dava uma visão de que estava acontecendo uma determinada situação. O casal que estava ali, como eles estavam vivendo, não houve o fato em si, mas para aquele personagem houve. Só no final do filme, né, aonde aparece a cena num outro ângulo, você percebe que os dois nem se aproximaram, né? Então olha só como os nossos olhos nos enganam. Então muitas vezes eu vou ver uma cena, uma situação em um ângulo e eu vou ter uma visão daquilo. Então o que o terapeuta vai fazer? O que o psicólogo vai fazer? Ele vai tirar você daquela posição que você está vendo aquela cena e vai te colocar numa outra posição para você ver aquela cena e de outro modo. E aí você percebe que aquela visão, que aquele local que você estava não era o mais adequado. Então provocou em você o quê? Né? Dificuldade de compreensão, provocou em você uma imagem equivocada. E você vive sempre reagindo através daquela imagem equivocada. Então eu preciso sempre procurar tirar você daquela posição e levar para uma outra, para que você entenda o que está acontecendo. E é assim que a gente vai criando muitas vezes esses laços, né, mentais equivocados. Então eu preciso, de período em período, entender também. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, a terapia não funciona para mim. Realmente, dependendo da situação, você vai ter que procurar uma terapia que seja diferenciada para a forma que você entende e você vê o mundo. Mas a princípio, todo processo terapêutico, ele é um processo de questionamento. O processo terapêutico não é eu te dar uma resposta básica do que está acontecendo com você, mas que você, através do seu pensamento, através de uma mudança de atitude, veja aquela situação de outra maneira. Tá dando para entender o que eu estou falando? Né? Então a gente vai criando vários desses laços mentais, né? Dessas ligações mentais extremamente dolorosas, né? Frustrantes, porque a gente viu a coisa de maneira errada, porque a gente compreendeu de maneira errada, porque a gente viu de maneira errada, e a gente precisa rever isso daí para poder entender o que está se passando com a gente, né? Vamos pegar um outro exemplo assim, que é muito comum. Quando a gente ouve muito de pai, mãe, de família, de professor, coisas do jeito, né, do tipo: você não serve para nada, você não presta para nada, você nunca vai dar certo na vida, olha o jeito que você é. Então eu vou ouvindo muitas expressões negativas sobre a minha pessoa, sobre quem eu sou, e isso vai criando dentro de mim uma imagem negativa da pessoa que eu sou. E como eu começo a criar uma imagem negativa minha mesmo,
O que acontece? Eu não consigo valorizar as coisas que eu faço. Eu não consigo olhar as coisas que eu faço com carinho, com amor. Por quê? A imagem que construída dentro de mim, através dessas ações, dessas impressões que me foram colocadas, é de uma pessoa incompetente, de uma pessoa que não tem condições de criar nada, né? É de uma pessoa fracassada. E isso eu vou levar durante um bom tempo. E eu só vou conseguir corrigir isso na hora que eu procuro o auxílio, né? O auxílio de uma pessoa, de um profissional na área, para que eu possa rever essas situações e entender o que está se passando comigo, entender o que está se compreendendo comigo, e aí através de exercícios, através de processos psicológicos, terapêuticos, levar você a uma nova visão de vida, né? É muito comum, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, quem já deve ter feito entrevista de emprego, é bem assim. Você já vai na entrevista de emprego, muitas vezes, com uma visão de que não vai dar certo, que você não vai passar, né? Que você não merece aquela vaga, que a vaga é muito boa para você, né? E isso, ou seja, você já criou uma vaga, uma imagem, né, de autossabotagem. Você está se sabotando. Você já chega derrotado, você já chega despreparado. E aí, né, vai acontecer aquilo que você mesmo acreditou. Aí você fala, não disse que não ia dar certo? Eu não disse que não ia funcionar? E aconteceu, porque você mesmo se programou para não dar certo. Agora, quando eu falo assim, quando alguém fala para mim, olha, você não foi feito para esse tipo de situação, né? Você não serve para isso. Então, se pergunta, por que eu não sirvo? Por que isso não é bom para mim? O que me dificulta? O que me atrapalha? E você mesmo faz uma avaliação pessoal tua, se aquilo vale a pena para você ou não, né? É claro, quem tem que entender é o seguinte, né? Muitas vezes a gente tem uma visão, a gente quer, vamos dizer assim, a gente chama de espelhamento. O que é espelhamento? Eu vejo uma pessoa que eu admiro, eu vejo uma pessoa que eu acho bacana, eu vejo uma pessoa que eu queria ser igual a ele, e eu começo a reproduzir as atitudes e o comportamento daquela pessoa, né? Eu começo quase que ser uma cópia daquela pessoa. E isso é um problema. Por quê? Porque você quer ser o que aquela pessoa é e não ser quem você é. Aí a chance das coisas dar certo na tua vida é muito pequena, né? Por quê? Porque a outra pessoa é original e você é a cópia. Então eu preciso procurar em mim qual é o meu original. Quem eu sou, o que eu gosto, o que é importante para mim, o que eu valorizo, o que é interessante. Então é um autoconhecimento, onde eu vou entender quem eu sou de fato, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer da minha vida. Vamos pegar um exemplo. Eu quero ser piloto de avião, né? Porque o meu vizinho, ele é piloto de avião, eu também quero ser piloto de avião, porque o meu vizinho namora um monte de mulheres bonitas, eu também quero ser piloto de avião. Olha só como ele vai criando laços mentais e também criando imagens mentais na cabeça dele. Então ele vai se espelhando naquele vizinho, que é piloto de avião. Só que quando você vai subir um avião, você descobre que você tem medo de altura e de lugar fechado. Dá para ser piloto de avião? Não, né? Então eu preciso saber quem eu sou. E nesse processo terapêutico, nesse processo de autoconhecimento, eu vou descobrindo quem eu sou de verdade, né? Não quem eu queria ser, não porque, sabe, não aquilo que as pessoas desejariam que eu fosse, mas que de fato eu sou, né? E muitas vezes eu não quero aceitar quem eu sou, né? E a gente tem grandes conflitos emocionais por não se aceitar, né? O que é não se aceitar? Não aceitar quem você é não aceitar o que você pensa, é não aceitar o que você gosta, é não aceitar os propósitos que tem na vida. Quando eu não aceito quem eu sou, como é que a minha vida vai ser boa? Será que vai ser boa? Não vai, né? Vai ser uma situação muito, muito complicada. Então é um processo de aceitação, de compreensão de quem eu sou. E através desse processo de autoconhecimento
de entendimento de quem eu sou, é que eu posso resolver um monte de problemas emocionais e também tirar, né, romper com esses laços mentais. No espelhamento acontece muito, eu fico tão ligado na outra pessoa, no que ela é, no que ela pensa, no que ela sente, que eu acabo, vamos dizer assim, agindo, me vestindo igual aquela pessoa. Quando eu vejo, cadê eu? Né? Eu já não estou mais aqui. O que tem ali é uma outra pessoa que não tem nada a ver comigo. Então, olha só como é que... Boa noite, Janaína. Olha como eu vou criando dentro de mim, né, um personagem, uma situação extremamente desagradável. Então, é isso que eu preciso começar a trabalhar e entender por que as coisas estão acontecendo comigo, né, e como é que eu posso fazer isso. Outra coisa que eu preciso desenvolver também é a questão da paciência, né? Nenhum processo de terapêutico, você resolve em 10 segundos, 10 minutos ou uma hora. Não. É um processo, né, que demora um certo tempo para você se conhecer, entender de onde veio, como é que aconteceu aquilo, qual é a atitude a ser tomada, quais as mudanças que precisam ser feitas, para aí depois, né, com essa mudança, eu encontrar as minhas respostas e eu encontrar as transformações que são necessárias para mim. Então, esses bloqueios, como o Alessandro tinha comentado, né, esses bloqueios que eu vou criando, esses bloqueios que eu vou desenvolvendo, vem também do quê? De uma coisa que eu quero conscientemente, de uma coisa que eu não quero inconscientemente. Então, é como se tivesse duas pessoas dentro de você, uma querendo para a direita, uma querendo para a esquerda. No final, você vai para onde? Para lugar nenhum. E aí tem um bloqueio, né? Então, para que eu rompa esse bloqueio, eu preciso estar entendendo o que está bloqueando, né? Quais as causas disso? Muitas vezes o que é? É uma divergência interna entre o que eu acredito que é bom e o que não é bom, né? Entre o meu consciente e o meu inconsciente. Qual é a diferença do consciente e do inconsciente? O consciente é aquilo que eu me lembro. Vamos pegar um exemplo. Durante o dia, nós vivemos um monte de situações, a gente vive um monte de momentos. Quando você chega à noite, você tem uma lembrança de uma quantidade X de acontecimentos do seu dia, certo? Mas 98%, 96% do seu dia você não lembra, né? 96% das coisas que aconteceram no seu dia você não lembra, mas ele fica no seu inconsciente, ele fica lá gravado no seu inconsciente. Então você acaba não se apercebendo de um monte de coisas, que você conscientemente não guardou, né? Não gravou. E são essas informações do seu inconsciente que vão provocar alguns bloqueios, né? Eu quero fazer alguma coisa, mas meu inconsciente tem uma informação que aquilo é perigoso, que aquilo é desastroso, que aquilo não é bacana, que aquilo não é legal. Ou eu não quero fazer alguma coisa e no meu inconsciente tem algo que diz assim: pô, que se você fizer isso vai ser bom, vai dar um bom resultado. Só que meu inconsciente diz que vai dar um bom resultado e meu consciente não. Então eu preciso sempre, por isso que é importante eu ter esse amparo, esse apoio e ter essa paciência para eu desenvolver relações mais afetivas comigo mesmo e romper esses laços, esses cordões mentais com as pessoas. Você quer ver uma outra coisa que acontece também nesses momentos assim de pandemia? É a ansiedade com o medo de se ficar doente, né? Então, por exemplo, se você esquece e coloca a mão na boca, no nariz, alguma coisa assim, aí você vai ficar pensando: meu Deus, será que eu vou pegar a doença? Você começa a sofrer algo que não aconteceu. E esse pensar algo que não aconteceu, que é um processo de ansiedade, o que vai fazer? Vai te provocar? Vai te provocar nervosismo, vai te provocar medo, vai te provocar um certo pânico, aí vai abaixar o seu nível imunológico,
ou seja, o seu corpo vai ficar debilitado, você não vai dormir bem, você não vai se alimentar bem, né? E você vai ficar sempre preocupado, com a tensão lá em cima. Então o que a gente tem que fazer nesse momento? É a hora que você precisa entender, aprender a viver o agora, esse momento. O amanhã, gente, não aconteceu ainda. Mas tem um monte de gente que já está vivendo no domingo às 5, 6 horas da tarde. E isso vai provocar em você um desgaste energético muito grande, né? Porque você está vivendo uma coisa que ainda não aconteceu. Então eu preciso aprender a disciplinar o meu pensamento, disciplinar os meus sentimentos a viver o momento presente, né? Viver as minhas emoções do agora. Se eu fico vivendo emoções lá do passado e emoções do futuro, fico depressivo e ansioso ao mesmo tempo, né? Então, são duas situações que ficam muito difíceis de ser... boa noite, Rosângela, tudo bem? Gente, às vezes eu demoro para falar boa noite e tudo, porque eu não consigo ver todo mundo. Então, o que eu tenho que fazer? Por isso que eu falo bastante sobre a meditação, né? E tem a meditação mindfulness, né? Que é um processo diferente de meditação. Que é essa meditação do mindfulness, né? É estar presente, é a mente presente. Então, quando eu estou com um problema, uma dificuldade, eu encontro um local calmo e tranquilo, respiro, tranquilizo, e eu vou prestar atenção no que está acontecendo comigo, no que eu estou sentindo, nos pensamentos que estão vindo, como isso está provocando em mim. Então eu vou ter consciência do que está acontecendo comigo e vou questionar a mim mesmo nesse processo, né, de meditação. Qual é a melhor atitude? Qual é o melhor posicionamento? Isso vale a pena estar sofrendo isso? Então eu começo todo um processo de entendimento do que está acontecendo comigo. Existe a outra meditação, que é a meditação yoga, da yoga, por exemplo, que é acalmar o pensamento. Eu não vou ficar reparando no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo. Eu vou acalmar o meu pensamento. Então eu vou respirar, né, de uma maneira mais calma. Eu vou diminuir as tensões internas. Não vou prestar atenção. Os problemas vão vir e eu vou deixar eles passarem. Eu não vou me focar neles, né? E aí eu vou tendo uma calma, uma tranquilidade, e aí vou me restabelecendo. Quanto mais eu medito, se eu fizer meditações, a princípio curtas, meditações de 1 minuto, 2 minutos por dia, e depois aumentando para 3, 4, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, é muita meditação, né? Mas se você começar com 1 minutinho por dia, já vai ajudar bastante. Aí eu vou exercitando, né, o meu cérebro a quê? A quando tiver um problema, uma situação, ele, de vez de entrar em desespero, ele se acalme, se relaxe e eu olho a situação com mais tranquilidade, né? Vamos pegar um exemplo. Você está dirigindo o carro, né, numa rodovia e de repente lá por alguma situação você percebe que o seu carro está sem freio, né? Se você deixar o pânico tomar conta de você, você vai bater o carro e vai ter um acidente muito grave. Mas se eu tiver treinado, né, olha só a diferença. Se eu tiver treinado, se eu tiver técnicas, o que eu vou fazer, né? Eu vou usar o freio motor. O que é o freio motor, né? Eu vou usar a troca de marcha no tempo. Não sei se vocês sabem, quem dirige bastante tempo sabe disso, né? Que eu posso trocar a marcha de um carro mecânico no tempo. Como é que é isso? Eu tiro o pé do acelerador, né? E conforme o carro vai diminuindo a aceleração, eu coloco no ponto morto e o próprio carro puxa entra a marcha menor, que vai reduzindo aos poucos a marcha, a temperatura, a velocidade do carro, né? Até que o carro vá naturalmente através desse processo, ele vai reduzindo. Outro procedimento: tem um carro na minha frente, né? Eu vou bater naquele carro por incrível que pareça, né? O procedimento mais correto, se você ficar olhando para o carro vai para onde você está olhando.
Então o que eu tenho que fazer? O problema está aqui na frente, eu vou olhar para cá. O carro vai para onde eu estou olhando, eu não vou bater no carro no outro carro. Normalmente, quando você não tem treinamento e informação, você está vendo o carro lá na frente, o que é que você faz? Você foca no carro que está na tua frente. Quando você vê, bateu. Quando você tem treinamento de direção defensiva, o que você vai aprender na direção defensiva? Viu o problema lá? Desvia a atenção, por quê? Né? Desvia o teu olhar para outro lado. Procura um local onde o seu carro pode entrar e não vai bater, não vai acontecer nada, né? Uma zona de escape, e ele vai para lá. Então, se eu ficar focando no problema, eu vou caminhar para o problema. Eu vou caminhar para a situação conflitante. Tem um problema aqui. Lembra que eu falei sobre se o problema entra na tua cabeça, se você ficar focando nele, tentar esquecer dele, vai ficar pior? O que eu tenho que fazer? O problema está lá, a situação está lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar atividades para que o meu pensamento vá para outro rumo. O problema vai continuar aqui, mas eu vou estar em outra direção. Até que o próprio problema, por si só, ele vai resolver, né? E isso vai rompendo esses cordões, esses laços mentais que eu tenho com pessoas, com situações, com um monte de coisa. É treinamento, gente. É treinamento e orientação. Quando eu tenho treinamento adequado, orientação adequada, fica mais fácil eu resolver as minhas dificuldades, os meus problemas. Agora, se eu não tenho esse tipo de treinamento, esse tipo de formação, né, fica muito difícil eu encontrar as soluções para que eu preciso resolver. Né? Estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês, não? Né? Eu estou em tratamento há 2 anos. Então, o Edinho, a gente precisaria ver, né? Como é que está sendo esse tratamento, qual o feedback que você está tendo, que feedback é o que? O retorno que você está tendo, para entender por que você está há 2 anos nesse tratamento, né? Depois que a gente passar esse período todo aqui de afastamento, né? O dia que você vier aqui em casa, aqui em casa, que vir falar com o Rubi, a gente senta e conversa um pouco para ver como é que você está, e a gente para ver como é que eu posso te orientar também, tá certo? Né? Mas não para o teu tratamento, né? Você pode pegar a orientação. Eu vou pegar um caso, uma situação minha, né? Eu gosto de usar eu como exemplo, porque assim eu evito agir de uma maneira que não é legal. Eu tenho a minha terapeuta, né? Eu estava conversando com ela sobre determinada situação, e tem outra amiga minha que é psicóloga, mas ela não é psicóloga, ela não é uma psicóloga com consultório. Ela trabalha no governo do estado, num local X. E aí eu estava conversando com ela, falei, com ela, explicando o que estava acontecendo. Ela falou, como é que você está, tudo? Aí eu expliquei, eu estou com uma terapia lá, estou falando sobre determinado tipo de situação. E ela fez uma outra abordagem sobre aquilo que eu tinha conversado com a minha terapeuta. Aí eu achei interessante a abordagem e levei, né, para a minha terapeuta. Falei, olha, eu conversei com a pessoa lá, a gente estava conversando determinado assunto, e ela me trouxe essa abordagem. Ele falou, essa abordagem está correta também, né? Então o que acontece? Então eu posso conversar com outras pessoas sem ter que exatamente sair da minha terapia, sair do que eu estou fazendo, mas eu posso conversar com outras pessoas e ver uma abordagem diferente, ver um ângulo diferente dentro do processo que eu estou vivenciando, né? Tá dando para entender? Então tudo é uma questão de flexibilização do pensamento, das atitudes, né? Uma coisa que cria um laço mental muito forte é aquela expressão, o que os outros vão pensar, né? O que os outros vão dizer. Gente, quando você fala isso, você já criou um laço mental e emocional com pessoas que talvez você nem conheça, muito, muito, muito grande, né? E aí o que acontece? Como é que você fica nessa história, né? Fica muito difícil você entender tudo isso, né? Então é por isso que é importante ter troca de conversas, troca de informação, saber o que está acontecendo com você é muito importante. O que a gente está fazendo aqui é justamente isso, né? A gente tem uma troca de informação, uma troca de ideias, e daí encontrar novas soluções para a dificuldade que a gente está vivenciando
por um problema que a gente está vivenciando, né? Boa noite, Cleide, tudo bem? Então, esse foco, mudar o foco, mudar a visão, encontrar novas opiniões sobre a situação é muito bom. E também ajuda muito a gente, sabe, cortar esses laços emocionais que a gente cria com algumas pessoas, né? E com a gente mesmo, com situações. E para isso é conversar, para isso é dialogar, né? Então, e é isso que a gente vai fazer, né, que eu pretendo fazer, assim que a gente voltar às atividades normais aí, né? Tiver a possibilidade de fazer atividades presenciais e tudo, que eu pretendo fazer com o grupo que a gente vai criar a partir desse período, né? Então estou convidando vocês aí daqui da cidade que estiverem aqui, quando a gente começar a gente fazer isso daí, né? Vão ser encontros aí que eu pretendo fazer pelo menos uma vez por semana, pra gente. Isso vai ser uma forma também, igual no caso de você, Edinho, tá fazendo tratamento, não parar seu tratamento, mas ter um reforço, né? No processo terapêutico que você está vivenciando. E também aqueles que precisarem, a gente poder auxiliar numa outra visão, né? Então, combinar as duas coisas para dar um reforço, um auxílio para esse pós-pandemia, esse pós-isolamento, para que a gente consiga resolver essas situações de uma maneira mais agradável, né? E mais feliz. Deu para entender, gente? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Essas informações que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Janaína Verdegari, prazer também veio aqui junto com o Alessandro. Então, essas informações que eu queria passar para vocês. Pedir novamente para vocês compartilharem esse vídeo, né, os vídeos na página de vocês, pegar depois do YouTube também, compartilhar, se inscrever no canal, para que a gente possa ter mais visibilidade aí no Facebook, mais visibilidade no YouTube e ter condições de a gente trabalhar em outras, né, em outras redes sociais. Para isso a gente precisa de seguidores, precisa de pessoas que se inscrevam no canal, para que a gente tenha essa possibilidade de crescimento, de levar informação. Eu queria muito agradecer novamente vocês nesse sábado, né? Se Deus assim o permitir, eu estou com muita fé, né, que nós vamos entrar agora essa semana. A semana agora é dia 25 e a gente vai entrar dia 1º de junho, daqui uma semana, já com as coisas abrindo, com o comércio abrindo, com a gente podendo possibilidade de... A questão, gente, eu falei hoje com a minha mãe isso daqui, não é que você precise sair do seu isolamento ou de parar de tomar os cuidados necessários, mas quando você ouve a palavra, olha, acabou determinadas coisas, e você tem a opção de ficar ou não ficar em distanciamento, quando a opção é tua, não é uma opção imposta pela circunstância, dá um alívio emocional muito grande, né? As pessoas com mais de 60 anos, com 68, 70 anos, ou com comorbidades, com problemas de saúde, não é para voltar, sabe, a achar que vai sair para a rua lá e sair sem máscara, sem cuidado. Não, precisa ainda continuar tomando seus cuidados, tomar as suas precauções, evidentemente, né? Mas as outras pessoas que puderem, né, abrir os seus negócios, voltar com as suas lojas, os seus comércios, tomar os cuidados necessários, de higiene, tomar o cuidado de afastamento, de aglomeração, né, cuidar bem da sua saúde. Isso também vai ser bom para quem está com seus negócios fechados, que estão sofrendo, estão com dificuldade de pagar conta, tudo. A gente tem que levar em consideração tudo isso. Então, só o fato de você falar assim, nossa, eu tenho opção, né? É como você abrir a porta, né, e falar para o passarinho, pode voar. Se ele quiser ficar lá dentro, né, é uma escolha dele, mas ele vai poder voar. É a mesma coisa, gente. Então, é uma mudança de visão, né? É uma mudança de visão. Não é para sair aí também feito doido e não largar de lavar as mãos, largar de ter a questão da higiene. Gente, olha, se a gente tivesse mantido
os hábitos, lá na época do H1N1, de álcool gel, lavar as mãos, né? Lavar o nariz, não ficar em aglomeração. Se a gente lá atrás tivesse mantido esses hábitos, hoje não estaríamos sofrendo desse jeito. Se a gente tivesse ouvido as mães da gente, ô menino, lava as mãos, né? Não fica em cima das pessoas, né? Coloca o braço na boca, não fica cuspindo nas pessoas. Se a gente tivesse ouvido essas orientações básicas, nós estaríamos em outra situação. E a mesma coisa agora, manter esses hábitos de higiene, de limpeza, né? Para que a gente possa voltar às atividades aí dentro não de uma normalidade, mas dentro do que for possível, e aos poucos depois a gente ir se encontrando, tá bom? Então divulguem o canal, se inscrevam lá no canal do YouTube, se quiserem entrar em contato, vem aqui aqui na página aqui do Face, no Messenger, ou na própria página do vídeo, deixa uma mensagem, ou entre em contato para a gente conversar, né? E vamos nos preparar aí para essa semana nova que está acontecendo, que vai vir. E amanhã a gente está de volta para conversar novamente, às 9 horas, né? Bater um papo, conversar. E fiquem com Deus. O Alessandro, ainda está aí, Alessandro? Se estiver aí para a gente fazer uma pequena prece final, né? De agradecimento. O Alessandro sempre fala para a gente pede uma prece final. E é bom, né? Porque faz bem pra gente. Então eu vou fazer uma prece simples. E o importante na prece, né? Como eu sempre falo, eu não vou voltar a falar sobre prece, a importância da prece, os benefícios que a prece traz para a nossa saúde, para a nossa concentração, para o nosso bem-estar, é algo maravilhoso. Isso é comprovado cientificamente que a prece é uma ferramenta maravilhosa, né? Então vamos levar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, a Deus, a Jesus, aos mestres, né, espirituais que nos acompanham, os nossos mentores. Agradecer a eles a oportunidade de estarmos aqui hoje conversando, nos auxiliando, nos ajudando nesse momento tão difícil que estamos passando. Que nos dê força, nos dê orientação e inspiração para superar todas as dificuldades e todos os problemas. E que a gente possa acordar no dia de amanhã e ter grandes notícias, notícias positivas, notícias de esperança, de realização, e que a gente possa ter um domingo cheio de alegria perto das pessoas que amamos, né? E aquelas que estão sofrendo com alguma dificuldade, que Jesus no seu amor, na sua imagem divina, vá até eles e leve o reconforto, levem a alegria, a esperança e aquilo que necessitem para a sua recuperação. Fiquem com Deus, muito obrigado e até amanhã.